Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. Seja bem-vindo à edição extra do Aprender a Comer, onde respondemos às suas dúvidas de nutrição. Envie as suas perguntas para marianachaves@observador.pt e já cá tenho a Mariana. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Para responder a mais uma dúvida de uma ouvinte, foi a Anabela que te escreveu e quer saber se há alguma evidência científica. Repara como os nossos ouvintes estão a ficar prós, até nas perguntas que fazem. A Anabela quer saber se há evidência científica que mostre que o kéfir é mais benéfico do que o iogurte natural, especialmente para a imunidade e inflamação. O que é que podemos dizer à Anabela? É fantástico. Eu quero agradecer à Anabela e temos lido todos os e-mails que têm chegado com perguntas muito interessantes e havemos de conseguir chegar a todas. Esta é especialmente importante porque o kéfir é um alimento que, apesar de não ser novo, obviamente, mas na nossa cultura apareceu recentemente e é importante perceber-se exatamente o enquadramento. Isto não vem em uns alimentos substituir os outros por magia e que de repente os antigos eram todos péssimos e os novos é que são todos ótimos. Vamos perceber um bocadinho mais a fundo esta comparação e o que existe sobre a comparação, que eu achei engraçado. Já esta pergunta de evidência científica. Então, o kéfir e o iogurte natural, eles são ambos alimentos chamados funcionais, ou seja, têm benefícios comprovados para a nossa saúde. São dois alimentos que são fermentados, mas o kéfir vai ter aqui uma diferença porque vai ter um perfil um bocadinho mais complexo. Em vez de ter aqui apenas duas bactérias que são as fermentadoras, como no iogurte, o kéfir já resulta aqui de uma simbiose de dezenas de bactérias e leveduras vivas. Ou seja, vai haver aqui uma diferença microbiológica, que isto vai resultar em quê? Num perfil um bocadinho diferente de probióticos e do resultado desses probióticos, dos metabolitos. Metabolitos é depois o probiótico em si, quando se alimenta, o que é que ele liberta. E, portanto, isto vai acabar por ser um probiótico mais diversificado e mais completo. E isso pode influenciar os efeitos sobre a saúde. Mas isso quer dizer que o kéfir é mesmo melhor ou depende do caso? Não é tão linear. Porquê? Porque o kéfir vai ter mais diversidade e isso, à partida, teoricamente, é melhor. Mas depois do teoricamente para a prática precisam de vir os estudos, não é? E estes estudos diretos a comparar um com o outro, chamado frente a frente, a isso ainda não temos resultados. Portanto, nós só podemos dizer que uma coisa é melhor do que a outra se tivermos estudos comparativos mesmo. Por isso, nós até já fizemos 2 programas sobre o kéfir. Sim, temos falado muitas vezes disto. Exatamente. Olha, um que era um fermentado por dia não sabe o bem que lhe faria, e o outro acho que era kéfir, alternativa à lactose. Porque realmente no kéfir nós temos uma quantidade de lactose muito inferior. No iogurte natural, que é um alimento saudável também, temos parcialmente digerida a lactose, mas ainda contém bastante lactose. Portanto, essa também é uma diferença entre estes dois produtos. Mas então, nós sabemos que o kéfir pode aumentar a variedade destas bactérias boas, como as bifidobactérias, que são muito importantes, e vão produzir aquilo que eu falava há bocadinho dos metabolitos, é os chamados ácidos gordos de cadeia curta, porque toda esta atenção que se dá à microbiota e aos fermentados e ao kéfir como fermentado, vem também desta dita produção dos ácidos gordos de cadeia curta. Estes compostos não só ajudam a ter uma parede intestinal saudável, como reduzem a inflamação, é o que está descrito, comunicam com o cérebro, que é muito engraçado, portanto são estes que viajam no seu eixo intestino-cérebro e portanto vão ter influência no humor, na resposta ao stress, na regulação do apetite, e esta que é uma das grandes áreas de investigação hoje em dia. Portanto, isto é obviamente teórico na medida em que nós achamos que por estas características do kéfir ele tem essas mais-valias versus outro produto, mas ainda não temos o frente a frente. Mas o iogurte natural também tem efeitos semelhantes ao do kéfir? Sim, tem de forma limitada, porque tende a estimular sobretudo umas espécies as espécies apenas que existem no próprio produto. Portanto, é um excelente alimento, ajuda na digestão,
da lactose, ou seja, como eu disse há pouco, parcialmente digerida, portanto é diferente de beber um leite. Num leite nós temos a lactose total e conseguimos digerir melhor a lactose. Num iogurte, portanto, melhora a saúde gastrointestinal e tem alguma evidência também na redução de gordura visceral e de marcadores inflamatórios, portanto... Mas aqui no caso da Anabela, ainda não se sente diferenças. Ela deve continuar a comer os dois ou optar por um, ou deve começar, se calhar, talvez a escutar o seu corpo e perceber se sente alguma reação diferente com um e com o outro? Engraçado, porque é isso que diz o comentário que ela fez, que ainda não sente diferenças. Ou seja, as pessoas estão à procura de, se calhar... ter uma sensação nova, o intestino a funcionar melhor, e realmente o kéfir, por esta diversidade de bactérias, está mais associado a ajudar em casos de obstipação, e penso que era o caso da Anabela também aqui, mas é normal não haver uma sensação imediata, ou seja, os efeitos de mesmo esta questão do kéfir, dos fermentados, da renovação ou de uma microbiota mais saudável, são lentos, são silenciosos, e portanto o importante é verificar se tolera bem o produto. E acho que é importante variar com o iogurte natural, porque a diversidade é sempre amiga do intestino, isso sem dúvida. E o kéfir pode ter efeitos fora do intestino, porque já percebemos as mais-valias que tem para esse órgão e para a microbiota, mas há outros efeitos conhecidos positivos do kéfir? É engraçado que nesse dito programa que nós falámos dos fermentados, que também o kéfir faz parte, esta história de que o intestino tem que estar saudável e com isso nós temos que, de forma consistente, tentar introduzir fermentados, prende-se com o facto de hoje em dia se falar muito do intestino muito permeável, ou seja, que nós estamos a aumentar a permeabilidade intestinal, que estão a passar coisas na nossa malha, como eu digo, intestinal, que não deveriam passar e provocar intolerâncias alimentares, entre outras coisas. Portanto, fala-se de que se optarmos por estes alimentos, conseguimos, na verdade, ajudar nesse processo do intestino menos permeável. E isso vai ajudar o nosso sistema imunitário, porque muitas das vezes, quando acabamos por ter um intestino mais permeável, nós estamos a hiperestimular o nosso sistema imunitário, como se passando aquela barreira alimentos e às vezes até vírus e bactérias que não deveriam passar, nós estamos a estimular o nosso sistema imunitário a lutar contra isso. E haver ali uma inflamação localizada também, portanto, ainda há muito por investigar, mas os resultados são promissores e as pessoas, em particular com doenças, pessoas que tenham o intestino desta forma, a sentir que têm mais permeabilidade, que tenham esse diagnóstico também, faz sentido. Agora, atenção, é um fermentado, tem bactérias vivas, portanto, para pessoas com baixa imunidade, o kéfir não é adequado. Essas são as pessoas que não devem consumir kéfir? Sim, os imunocomprimidos, com doenças inflamatórias graves, ou seja, não esquecer que estamos a falar à mesma de um alimento, quando é fermentado, que tem bactérias vivas lá dentro e, portanto, quem está a fazer imunossupressores também não deve, ou pelo menos deve falar com o seu médico profissional de saúde que está a acompanhar, porque a verdade é que é muito benéfico, mas assim como um suplemento de um probiótico, nós também não tomamos só porque sim, um alimento fermentado também devemos ter esses cuidados. E quem tem alergia à proteína do leite, existem outros kéfirs que não o kéfir do leite de vaca, existe o kéfir de água, existe o kéfir de leite de coco, portanto também fermentados, com outro perfil obviamente, mas também benéficos neste aspecto de fornecer aqui estas bactérias muito diversificadas e positivas. Como é que incluímos o kéfir na alimentação? Há alguma hora melhor para o tomar ao pequeno almoço ou não? O pequeno almoço é excelente, e até porque é muito importante sair do frigorífico direto para ser ingerido. O estar morno à temperatura ambiente não é uma boa ideia, porque as bactérias não vão sobreviver assim tanto tempo, e na verdade o que nós pretendemos é consumir um produto que esteja no seu auge. No seu auge, não é? Sem dúvida. E portanto, um pequeno almoço, sem dúvida. Se estivermos em casa à tarde, também, claro que sim. No almoço e no jantar não fará sentido, mas com fruta, com frutos secos, com uma fatia de pão, com cereais integrais, com sementes, faz todo o sentido. Não conseguimos escolher um então, não é? Kéfir ou iogurte natural? Os dois. Variar. Exatamente. Diversificar e juntar se calhar os kombuchas e os misos, os pickles, e ler o nosso corpo, um bocadinho como dizias, Nelson. Ouvir o nosso corpo.
É tudo soluções saudáveis, sem açúcar, aliados à nossa saúde, mas temos que ouvir o nosso corpo para perceber se toleramos realmente. Muito bem, esta semana respondemos à pergunta da Anabela, que quer saber se o kéfir é melhor ou mais benéfico para a saúde do que o iogurte natural. Envie as suas questões de nutrição e de alimentação aqui para a Mariana Chaves, marianachaves@observador.pt. À sexta-feira temos aqui esta edição do Aprender a Comer, onde respondemos à sua pergunta. E para a semana regressamos. Até lá, Mariana. Até lá, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.